Você já se sentiu prisioneiro da sua própria mente? Preso em um ciclo interminável de preocupações sobre o futuro, arrependimentos sobre o passado e um ruído mental tão alto que você mal consegue ouvir seus próprios sentimentos? Em nossa busca incessante por felicidade, sucesso e paz, muitas vezes esquecemos que o campo de batalha mais importante, e a fonte de todo o nosso sofrimento ou de toda a nossa alegria, está dentro de nós. Nossa mente, quando deixada sem controle, é como um cavalo selvagem, poderosa, indomável e capaz de nos levar para lugares perigosos. Ela nos arrasta para a ansiedade, nos afunda na raiva e nos convence de que não somos bons o suficiente. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma maneira de domar esse cavalo? E se você pudesse transformar sua mente de sua maior inimiga em sua maior aliada? Há mais de 2.500 anos, um príncipe chamado Siddhartha Gautama descobriu exatamente isso. Ele percebeu que a raiz de todo o sofrimento humano não estava nas circunstâncias externas, mas na forma como nossa mente reage a elas. Seus ensinamentos, que conhecemos hoje como budismo, não são apenas uma religião, mas um manual profundo e prático para entender e dominar o funcionamento da nossa própria consciência. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre teorias. Vamos embarcar em uma jornada profunda de 10 capítulos pelos ensinamentos budistas essenciais para dominar sua mente, finalmente, encontrar a paz interior duradoura. Esta não é uma solução rápida, é o início de uma transformação profunda. Mas antes de mergulharmos nesta sabedoria ancestral, peço um instante da sua atenção. Se você está pronto para parar de ser controlado por seus pensamentos e começar a viver com mais clareza, calma e propósito, faça duas coisas por nós. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo desta jornada. E, se este tema já ressoa com você, deixe o seu like agora mesmo. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo esses ensinamentos transformadores ao mundo. Agora, respire fundo. Esvazie sua xícara. Vamos começar nossa jornada. Capítulo 1. O espelho turvo, a mente indomada e a ilusão do eu. Nosso primeiro passo nesta jornada não é tentar mudar nada. É simplesmente ver. Ver com clareza o que exatamente é essa mente que tentamos dominar. A maioria de nós vive a vida inteira sem nunca realmente examinar o mecanismo que gera cada pensamento, cada emoção e cada decisão. Nós nos identificamos tanto com o fluxo de consciência que acreditamos ser esse fluxo. O budismo nos oferece um espelho, mas o que vemos inicialmente não é agradável. Vemos um espelho turvo, coberto pela poeira da confusão. O que o Buda chamou de mente indomada é o que a psicologia moderna pode chamar de mente símia, monkey mind. É o estado padrão da consciência humana. Imagine um macaco pulando de galho em galho, sem parar, sem direção, apenas reagindo ao impulso imediato. Um galho é uma preocupação sobre o aluguel. O próximo galho é uma lembrança embaraçosa de 10 anos atrás. O próximo é o que vamos jantar. O próximo é uma fantasia sobre ganhar na loteria. O macaco nunca descansa. E nós somos esse macaco. Esse ruído constante não é inofensivo. Ele é a fonte primária do que os ensinamentos budistas chamam de dukkha, ou sofrimento. Não estamos falando apenas de dor física, mas daquela sensação penetrante de insatisfação, de que algo está sempre faltando, de que a vida nunca está certa. A mente indomada é uma máquina de criar dukkha. Ela faz isso de 3 maneiras principais, através do desejo, apego, da aversão, raiva, e da ignorância, confusão. Quando a mente símia salta para algo que gostamos, ela gera apego. Eu preciso disso para ser feliz. E sofremos porque ou não o temos, ou temos medo de perdê-lo. Quando ela salta para algo que não gostamos, ela gera aversão. Eu odeio isso. Isso não deveria estar acontecendo. E sofremos porque lutamos contra a realidade. Mas o veneno mais profundo é a ignorância. Não a falta de conhecimento de livros, mas a ignorância fundamental de quem realmente somos. É aqui que entra a grande ilusão do eu. Nós pensamos que existe um eu sólido, permanente e independente no comando. Um CEO sentado na cadeira da nossa cabeça, tomando todas as decisões. O budismo, de forma radical, nos pede para procurar por esse CEO. Onde ele está?
Quando você observa seus pensamentos, quem os está pensando? E quem está observando o observador? O que descobrimos, quando olhamos de perto, é que não há um pensador fixo. Há apenas o pensamento. Não há um sentidor permanente. Há apenas o sentimento, surgindo e desaparecendo. Este eu que defendemos com tanto afinco é, na verdade, uma construção. É uma história que nossa mente conta a si mesma, tecida a partir de memórias, rótulos, medos e desejos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou bom em matemática. Eu sou alguém que sempre é traído. A mente indomada ama esses rótulos. Eles dão ao macaco algo para se agarrar. Mas cada rótulo é uma barra na prisão que construímos para nós mesmos. Por que isso é tão importante? Por que você não pode dominar algo que você não entende? Tentar lutar contra a mente símia com mais pensamentos é como tentar apagar fogo com gasolina. Tentar pensar positivo enquanto a estrutura subjacente da mente está caótica é como pintar uma parede mofada, a tinta vai descascar. O primeiro ensinamento budista para dominar a mente é: pare de lutar. Apenas observe. O budismo nos convida a nos tornarmos cientistas do nosso próprio laboratório interno. A prática da sati, ou mindfulness, atenção plena, que exploraremos profundamente nos próximos capítulos, começa aqui. É o ato simples, mas revolucionário, de observar a mente símia sem julgamento. Quando o macaco pula para a raiva, você não o repreende. Você apenas nota: a raiva está presente. Quando ele pula para a ansiedade sobre o futuro, você nota: a planejamento, preocupação. No início, isso é frustrante. A mente é como um cavalo selvagem que nunca conheceu um freio. No momento em que você tenta observá-la, ela se rebela. Ela o puxará para 1000 distrações. Você tentará meditar e, em 10 segundos, estará planejando o fim de semana. O ensinamento aqui não é forçar a mente a ficar quieta. O ensinamento é notar que ela se distraiu. Esse momento de notar é um momento de despertar. É o primeiro raio de luz perfurando a névoa da ignorância. A paz interior não começa quando os pensamentos param. Eles nunca param. A paz interior começa quando você para de acreditar em cada pensamento que surge. Começa quando você percebe que você não é o ruído, você é o silêncio por trás do ruído. Você não é a tempestade, você é o céu vasto e aberto onde a tempestade acontece. Este capítulo é a fundação. É o reconhecimento de que nosso estado mental padrão é de caos e ilusão. É assustador, mas também é libertador. Se a prisão é feita de ilusões, de histórias e de hábitos mentais, isso significa que a porta não está trancada. Nós mesmos temos a chave. E a chave é a consciência. Nos próximos capítulos, aprenderemos exatamente como usar essa chave para abrir, uma por uma, as portas que nos separam da nossa verdadeira natureza, a paz interior. Capítulo 2. A anatomia do sofrimento, entendendo o dukkha e o apego. No capítulo anterior, olhamos para o espelho turvo da nossa mente indomada. Vimos o caos, a mente símia pulando de galho em galho, e a ilusão de um eu sólido no comando. Agora, devemos fazer a pergunta mais fundamental de todas, a pergunta que deu início a toda a jornada espiritual de Buda: por que sofremos? Os ensinamentos budistas são famosos por começarem com uma afirmação que parece pessimista, mas que é, na verdade, profundamente realista e libertadora. É a primeira nobre verdade: a vida é dukkha. A palavra dukkha é frequentemente traduzida como sofrimento, mas seu significado é muito mais sutil e abrangente. Não significa apenas a dor óbvia de uma doença, da perda de um ente querido ou de um fracasso financeiro. Isso é dukkha óbvio. Mas dukkha também é a insatisfação sutil que sentimos mesmo quando tudo está bem. É aquela inquietação, aquela sensação de que algo está faltando, aquele tédio em um dia perfeito, aquela ansiedade que surge sem motivo aparente. Dukkha é a tensão fundamental de ser um ser humano consciente em um mundo impermanente. Buda não foi um pessimista por afirmar isso. Ele foi um médico. Um médico, para curar uma doença, primeiro precisa diagnosticá-la corretamente. Dizer a vida é dukkha não é uma sentença de condenação, é o diagnóstico.
É o reconhecimento de que, se não entendermos a natureza da nossa mente, a insatisfação será nossa companheira constante. Então, qual é a causa dessa doença? O diagnóstico de Buda, expresso na segunda nobre verdade, é radical em sua simplicidade. A causa de dukkha é tanya, uma palavra que se traduz como desejo, sede ou, mais precisamente, apego ou avidez. Aqui, precisamos ser muito cuidadosos. O budismo não está dizendo que o desejo em si é o problema. Não é errado desejar comida quando se está com fome ou desejar companhia quando se está sozinho. O problema não é o desejo, é o apego. É a fixação mental. É a crença de que nossa felicidade depende de obter o que queremos e de evitar o que não queremos. Vamos dissecar essa anatomia. O apego funciona como uma cola mental. Nossa mente símia, como vimos, está sempre pulando. Quando ela pousa em algo agradável, uma sensação, um objeto, um elogio, uma pessoa, ela quer se agarrar a isso. Ela diz, isto é bom. Eu quero mais. Eu preciso que isto dure para sempre. E assim que esse pensamento surge, o sofrimento começa. Por quê? Porque, como veremos no próximo capítulo, tudo é impermanente. O elogio termina, a pessoa muda, a sensação desaparece. E porque estávamos apegados, ficamos com a dor da perda. Mas o apego tem um gêmeo, a aversão. A aversão é simplesmente o apego ao não ter algo. Quando a mente encontra algo desagradável, uma crítica, uma dor física, uma situação desconfortável, ela tenta empurrá-lo para longe. Eu não quero isso. Isso não deveria estar acontecendo. Faça parar. E, novamente, sofremos. Sofremos porque estamos lutando contra a realidade do momento presente. Estamos apegados à nossa ideia de como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como elas são. O apego e a aversão são os dois lados da mesma moeda, e essa moeda se chama eu. É o eu ilusório, o ego, que faz todo esse trabalho. O ego é uma entidade faminta. Ele precisa constantemente de validação, de prazer, de segurança. Ele constrói sua identidade em torno do que tem, do que faz e do que os outros pensam dele. Quando você se apega a um carro novo, não é ao metal e ao plástico que você está apegado. Você está apegado ao que o carro representa para o seu eu, status, sucesso, liberdade. Quando você sente aversão a uma crítica, não são as palavras que o ferem, é a ameaça que elas representam à sua história de eu sou uma pessoa competente. Essa é a mecânica do sofrimento. Vivemos em um mundo em constante mudança, mas nossa mente, dominada pelo ego, tenta desesperadamente congelar o tempo. Ela tenta criar ilhas permanentes de prazer e segurança em um oceano de impermanência. E essa é uma batalha perdida desde o início. Cada momento que passamos agarrados ao que já passou, ou ansiando por um futuro que talvez nunca chegue, é um momento em que estamos sofrendo. Então, qual é o antídoto? Se o apego é a cola que nos prende ao sofrimento, o antídoto é o desapego. É crucial entender o que o desapego não é. Desapego não é indiferença. Não é frieza. Não é deixar de amar as pessoas ou de desfrutar das coisas boas da vida. Isso seria apenas outra forma de aversão. O verdadeiro desapego budista é o oposto, é a liberdade de amar e desfrutar plenamente, precisamente porque não estamos tentando possuir ou controlar. Desapego é entender que você pode apreciar um pôr do sol magnífico sem precisar colocá-lo em uma caixa para guardar. Você o experiencia plenamente, sabendo que ele vai desaparecer, e essa impermanência é parte da sua beleza. Desapego é amar alguém com todo o seu coração, não tentando fazer dessa pessoa uma fonte para a sua felicidade, mas sim apreciando o tempo que vocês têm juntos, momento a momento, sem a ansiedade da posse. Dominar a mente, portanto, significa treinar-se para ver os mecanismos do apego em tempo real, significa observar a mente símia e, quando ela tentar se agarrar a algo, prazer, ou empurrar algo, dor, você simplesmente nota. Ah, lá está o apego. Lá está a aversão. Você não se julga por isso. Você apenas observa. E em cada ato de observação consciente, a cola do apego começa a perder sua força. No próximo capítulo, vamos explorar a ferramenta mais poderosa para dissolver essa cola, a impermanência.
Vamos entender por que aceitar que tudo muda não é uma tragédia, mas a chave definitiva para nossa liberdade. Capítulo 3. O rio inconstante, abraçando Anika, a impermanência. Se o diagnóstico do nosso sofrimento, Dukkha, é o apego, Tanya, então agora precisamos examinar o ambiente onde essa doença próspera. O budismo nos ensina que o apego só pode existir quando alimentado por uma ilusão fundamental. E essa ilusão é a nossa crença na permanência. Lutamos contra o mundo, tentamos nos agarrar às coisas, porque operamos sob a falsa premissa de que as coisas podem ser permanentes. O Buda ofereceu um antídoto radical para essa ilusão, um dos conceitos centrais de seus ensinamentos, Anicca. Anicca, pronuncia-se anicca, é a palavra em Pali para impermanência. Não é uma teoria filosófica complexa, é uma observação direta e implacável da realidade. Anicca significa que tudo muda. Tudo. Sem exceção. Olhe ao seu redor. A cadeira em que você está sentado está, em nível molecular, lentamente se desgastando. O corpo que você chama de meu está mudando a cada segundo, células morrem, novas células nascem, o ar entra e sai. Seus pensamentos são o exemplo mais óbvio. Quantos milhares de pensamentos já passaram pela sua mente apenas hoje? Onde eles estão agora? As emoções vêm como nuvens, uma fúria intensa se dissolve, uma alegria profunda se transforma em calma. O planeta gira, as estações mudam, impérios sobem e caem. Nada é estático. A vida não é uma coleção de substantivos fixos, é uma série de verbos fluidos. Tudo está em processo. Tudo é um fluxo. O Buda usou a metáfora fora do rio. Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois tanto o rio quanto você já mudaram. Isso parece óbvio, não é? Claro, eu sei que tudo muda. Mas saber disso intelectualmente é completamente diferente de compreendê-lo em um nível profundo e visceral. Em nosso cotidiano, agimos exatamente ao contrário. Nós criamos expectativas de que o nosso relacionamento será feliz para sempre. Esperamos que nossa saúde seja boa para sempre. Ficamos chocados e com raiva quando as coisas quebram, quando as pessoas nos decepcionam ou quando envelhecemos. Nós vivemos em negação de Anicca. E essa negação é a fenda pela qual o sofrimento entra. Lembre-se do que falamos no último capítulo, o sofrimento é o atrito entre o apego e a realidade. Agora podemos ver isso com mais clareza. O apego é o nosso desejo de que as coisas sejam permanentes. A realidade é Anicca, impermanência. O nosso sofrimento é o resultado direto de tentar agarrar o que, por sua própria natureza, não pode ser agarrado. É como tentar segurar a água do rio com as mãos fechadas, quanto mais você aperta, mais ela escapa. É por isso que dominar a mente exige abraçar a impermanência. A mente indomada odeia Anicca. A mente símia quer galhos sólidos para se segurar. Ela quer segurança, certeza, previsibilidade. E quando a vida lhe mostra que tudo é incerto e imprevisível, a mente símia entra em pânico. Ela cria ansiedade, medo de uma mudança futura, e depressão, apego a um passado que mudou. A paz interior, por outro lado, é encontrada fazendo as pazes com Anicca. É parar de lutar contra o rio e aprender a fluir com ele. Como fazemos isso na prática? Começa, mais uma vez, com a observação consciente. A meditação vipassana, central no budismo, é literalmente um exercício de observar Anicca em tempo real. O praticante senta-se quieto e observa as sensações em seu corpo. Ele pode notar uma coceira. A mente indomada imediatamente reage: eu odeio isso. Coce. O apego, a sensação de conforto, e a aversão, a coceira, surgem. Mas o praticante treinado simplesmente observa a coceira sem reagir. E o que acontece? A coceira muda. Ela pode ficar mais intensa, pode se mover, ou pode simplesmente desaparecer. Nesse pequeno ato, uma verdade profunda é revelada: a sensação surgiu, existiu por um tempo e passou. Ela era impermanente. Ao não reagir, ao não se apegar nem ter aversão, o praticante experimentou a liberdade. Agora, aplique isso a tudo. Você sente uma onda de raiva. Em vez de se identificar com ela, eu estou com raiva,
e agir com base nela, gritar, culpar, você a observa como observaria a coceira. Há uma sensação de raiva. É quente. Está no meu peito. Meu coração está acelerado. Você apenas observa, sabendo que, como tudo mais, isso também passará. E ela passa. Você não alimentou o fogo com mais pensamentos de raiva, então ele se extingue por falta de combustível. Isso é dominar a mente. Não é sobre parar os sentimentos, mas sobre entender sua natureza impermanente. Abraçar a Nika transforma radicalmente nossa experiência de vida. Quando você entende profundamente que tudo é impermanente, duas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, você sofre menos. Você para de lutar batalhas perdidas contra a realidade. Quando momentos difíceis surgem, uma demissão, o fim de um relacionamento, uma doença, você ainda sente a dor, claro. O budismo não promete anestesia. Mas por baixo da dor, há uma compreensão, isso também passará. Você não adiciona uma segunda camada de sofrimento, o porquê eu? Isso não é justo. Minha vida acabou, ao se apegar à ideia de que as coisas deveriam ser diferentes. Segundo, e talvez o mais bonito, você passa a apreciar mais os momentos bons. Se você sabe que um momento de alegria é impermanente, você não o vive com a ansiedade de tentar fazê-lo durar. Em vez disso, você mergulha nele completamente. Você o saboreia. Você está 100% presente para ele, porque sabe que é precioso e passageiro. Você ama mais profundamente, ri mais livremente e vê a beleza em coisas pequenas, porque entende que cada momento é um presente único que nunca se repetirá exatamente da mesma maneira. A impermanência não é uma maldição, é o que dá sentido à vida. É o que torna cada momento precioso. A mente domada é aquela que aprendeu a dançar com a mudança, em vez de ser arrastada por ela. No próximo capítulo, exploraremos a ferramenta fundamental que nos permite ver a Nika claramente e parar de lutar contra ela, a prática da atenção plena, ou Sati. Capítulo 4. O observador silencioso, Sati, a prática da atenção plena. Nos capítulos anteriores, desvendamos o mapa do nosso território interno. Identificamos a mente símia e a ilusão do eu, capítulo 1. Diagnosticamos a causa do nosso sofrimento como o apego, Tanha, capítulo 2. E entendemos o terreno em que tudo isso acontece, o fluxo implacável da impermanência, Anika, capítulo 3. Diagnóstico feito. Terreno mapeado. Agora, precisamos da ferramenta. Precisamos da habilidade prática que nos permite navegar por esse território, em vez de sermos vítimas dele. Nos ensinamentos budistas, essa ferramenta central, o coração de toda a prática, é chamada de Sati. Nós a conhecemos no Ocidente como Mindfulness ou atenção plena. Mas o que é Sati, exatamente? A tradução mais simples e talvez a mais poderosa é recordar ou lembrar. Mas o que devemos lembrar? Devemos lembrar de estar presente. A atenção plena é a prática de lembrar de voltar ao momento presente, repetidamente, sem julgamento. Por que isso é tão revolucionário? Porque, como vimos, nossa mente indomada vive em qualquer lugar, menos no presente. Ela vive no passado, remoendo arrependimentos e glórias passadas, se ao menos eu tivesse feito aquilo. Ah, bons tempos aqueles! Ou vive no futuro, tecendo fantasias, e mais frequentemente, cultivando ansiedades, e se eu perder meu emprego? Será que serei feliz? O passado já se foi, o futuro ainda não existe. Ambos são ilusões, projeções mentais. O único momento em que realmente vivemos, o único momento em que temos poder, é o agora. O problema é que passamos 99% das nossas vidas em piloto automático, completamente inconscientes do agora. Estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Você já dirigiu quilômetros até sua casa e, ao chegar, percebeu que não se lembra de nada do caminho? Isso é o oposto de Sati. Você já ouviu alguém falar, balançando a cabeça, enquanto sua mente planejava o jantar? Você já comeu uma refeição inteira assistindo TV, sem realmente sentir o gosto de nada? Esse é o estado de sono em que vivemos. Sati é o ato de acordar.
A atenção plena é a qualidade da consciência que percebe o que está acontecendo, enquanto está acontecendo. Não é um estado místico ou complicado. É, na verdade, incrivelmente simples, embora não seja fácil. É a habilidade de se tornar um observador silencioso da sua própria experiência. Vamos quebrar como essa prática funciona. A atenção plena repousa sobre dois pilares, atenção e atitude. O primeiro pilar é a atenção, o ato de direcionar conscientemente o foco da sua consciência. A prática formal mais famosa é a meditação da respiração. Você se senta e decide observar a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Isso é tudo. Mas, como qualquer um que já tentou sabe, em 10 segundos a mente símia se foi. Será que eu respondi aquele e-mail? Minhas costas doem. Preciso comprar leite. Aqui é onde a maioria dos iniciantes desiste, pensando, eu não consigo meditar, minha mente não para. Mas eles estão perdendo o ponto crucial. O objetivo da meditação não é parar os pensamentos. O objetivo é perceber que você se distraiu. O momento mágico não é quando você está focado na respiração, o momento mágico é quando você estava perdido no pensamento e, de repente, lembra de voltar. Ah, me distraí. E gentilmente, sem se culpar, você traz a atenção de volta para a respiração. Cada vez que você faz isso, se distrai, percebe, retorna, você está literalmente reconfigurando o seu cérebro. Você está enfraquecendo o hábito do piloto automático e fortalecendo o músculo da consciência. É como levar um cachorrinho teimoso para passear, ele vai correr atrás de tudo, e seu trabalho é, com paciência, trazê-lo de volta para o caminho, 1000 vezes se for preciso. O segundo pilar é a atitude, a forma como você presta atenção. E essa é talvez a parte mais transformadora. A atenção plena não é uma atenção fria, analítica ou crítica. A atitude de sati é de não julgamento, curiosidade e gentileza. Quando você se senta para meditar e sua mente está um caos, a reação automática é, droga, eu sou péssimo nisso. Minha mente é um lixo. Isso é julgamento. Isso é o ego. A atenção plena convida a uma atitude diferente. Uau, minha mente está realmente muito ocupada hoje. Que interessante. Você observa o caos como quem observa padrões climáticos, sem levar para o lado pessoal. Quando um sentimento de tristeza surge, a atenção plena não diz, eu não deveria estar triste, tenho que ser positivo. Isso é aversão. Em vez disso, ela diz, tristeza está aqui. Onde eu a sinto no meu corpo? Como é essa sensação? Você a investiga com uma curiosidade gentil, dando-lhe espaço para ser o que é. E, paradoxalmente, ao permitir que um sentimento seja totalmente sentido, sem resistência, ele perde seu poder sobre você e se dissolve por conta própria, seguindo a lei de Anika, impermanência. É assim que o observador silencioso domina a mente. Ele não usa força. Ele não luta. Ele não reprime. Ele usa a luz. A consciência é como uma luz. Quando você ilumina os padrões habituais e reativos da sua mente, eles começam a perder força. O apego, a raiva, o medo, eles só prosperam na escuridão da inconsciência. Quando você pratica sati, você começa a criar uma pequena lacuna entre o estímulo, o que acontece, e a resposta, sua reação. Antes, alguém dizia algo rude, e você instantaneamente reagia com raiva. O estímulo e a resposta eram uma coisa só. Com a prática da atenção plena, alguém diz algo rude, e você sente a raiva surgir. Mas como você treinou ser observador, você vê a raiva. Você sente o calor, o aperto no peito. E nessa fração de segundo de observação, a lacuna se abre. Você agora tem uma escolha. Você pode reagir como sempre fez, ou pode respirar e escolher uma resposta mais sábia. Essa lacuna é a sua liberdade. Dominar a mente não é ter uma mente vazia. É ter uma mente consciente. É parar de ser um escravo das suas reações e se tornar o mestre das suas respostas. A atenção plena é a ferramenta que constrói essa liberdade, um momento de cada vez. No próximo capítulo, vamos aplicar essa ferramenta para desarmar uma das emoções mais destrutivas que a mente símia produz, a raiva.
Você chegou até a metade deste profundo mergulho nos ensinamentos budistas. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você está buscando ativamente a mudança e a paz. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está investindo no domínio da sua própria mente. Eu quero pedir seu apoio para continuar esta jornada. Se o conteúdo que você viu até agora trouxe algum insight, alguma clareza, por favor, clique no botão like agora mesmo. Seu like é a energia que nos impulsiona e sinaliza ao algoritmo que este é um conteúdo valioso que mais pessoas precisam ver. E se você, por algum motivo, ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Clique em inscrever-se e junte-se à nossa comunidade de mentes conscientes. Não perca os capítulos finais, onde consolidaremos todo esse conhecimento. Obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos abordar uma das emoções mais poderosas e destrutivas que enfrentamos, o fogo da raiva. Capítulo 5. Domando o fogo interno, a sabedoria budista sobre a raiva. De todas as tempestades que assolam nossa mente, nenhuma é tão imediata, tão quente e tão destrutiva quanto a raiva. A raiva é um fogo que, se não for controlado, consome não apenas seu alvo, mas, antes de tudo, o próprio recipiente onde ela arde, você. A raiva destrói relacionamentos, prejudica nossa saúde e obscurece nosso julgamento, levando-nos a dizer e fazer coisas das quais quase sempre nos arrependemos. No Ocidente, muitas vezes temos uma relação confusa com a raiva. Alguns nos dizem para colocar tudo para fora, que reprimir é prejudicial. Outros nos dizem para pensar positivo, uma forma de negação espiritual. O budismo oferece uma terceira via, uma abordagem radicalmente diferente e profundamente eficaz. Os ensinamentos budistas não pedem que você reprima a raiva, nem que você a expresse cegamente. Eles pedem que você a compreenda. Para dominar a mente, você precisa se tornar um especialista em suas emoções mais difíceis. A raiva, nos ensinamentos budistas, é considerada um dos 3 venenos, junto com o apego e a ignorância. É um veneno porque obscurece a realidade e gera mais sofrimento. Mas, como todo veneno, se compreendido, pode conter a semente do antídoto. O primeiro passo para domar a raiva é um que já aprendemos, usar a atenção plena, sati. Quando a raiva surge, nosso piloto automático, a mente símia, tem um roteiro simples, identificar um culpado. Alguém nos fechou no trânsito, nosso colega nos desrespeitou, algo não saiu como queríamos. A mente imediatamente diz, eu estou com raiva por causa daquilo. A raiva se torna justificada, e nós nos sentimos no direito de expressá-la. A atenção plena interrompe esse roteiro. No momento em que a raiva surge, o praticante treinado não olha para fora, o culpado, ele olha para dentro. Em vez de dizer, você me deixou com raiva, a mente consciente nota, existe uma sensação de raiva surgindo em mim. Essa mudança de perspectiva é tudo. Você despersonaliza a raiva. Você para de se identificar com ela. Eu estou com raiva é uma identificação. Eu sinto a raiva é uma observação. É a diferença entre estar perdido na tempestade e observar a tempestade de um abrigo seguro. O observador silencioso, capítulo 4, entra em ação. Onde está essa raiva? Eu a sinto no meu peito como um aperto. Meu rosto está quente. Meus punhos querem se fechar. Meu coração está acelerado. Você simplesmente observa as sensações físicas da raiva, com curiosidade, sem julgamento. Você trata a raiva como um convidado indesejado, mas interessante. Você não o expulsa, mas também não o serve chá e biscoitos. Você apenas o observa. E o que acontece quando você observa o fogo da raiva sem adicionar mais lenha, os pensamentos de culpa e justificativa? Ele começa a perder força. A raiva é energia, ela precisa de combustível para queimar. O combustível da raiva são os pensamentos. Ele não tinha o direito. Ela sempre faz isso. Isso é injusto. Quando você para de alimentar a história e apenas foca nas sensações físicas, a energia da raiva cumpre sua função biológica e, seguindo a lei da impermanência, anika, ela se dissipa. Mas o budismo vai mais fundo. Observar a raiva é o primeiro socorro. A cura profunda vem de entender sua raiz.
O Buda ensinou que a raiva quase nunca é o que parece ser. A raiva é uma emoção de fachada, é uma máscara. Por baixo de quase toda raiva, você encontrará algo muito mais vulnerável, medo ou dor. Quando alguém o critica e você explode de raiva, é provável que a crítica tenha tocado em uma insegurança profunda, um medo de não ser bom o suficiente. Quando você fica com raiva no trânsito porque está atrasado, a raiva está mascarando o medo da consequência de se atrasar, ser repreendido, parecer irresponsável. A raiva é o mecanismo de defesa do ego. Quando eu ilusório, capítulo 1, se sente ameaçado, ferido ou com medo, ele ataca. A raiva é um grito de estou com dor ou estou com medo. Compreender isso muda tudo. Quando a raiva surge, o praticante avançado pergunta a si mesmo, com compaixão, o que está ferido em mim agora? O que está com medo? Isso desarma a raiva em sua origem. Você muda da culpa, externa, para a autocompaixão, interna. O antídoto final para o veneno da raiva, ensinou o Buda, é metta, ou bondade amorosa. Este é um conceito que exploraremos mais tarde, mas ele começa aqui. O Buda disse, o ódio nunca cessa pelo ódio, o ódio cessa apenas pelo amor. Isso não é um clichê sentimental. É uma instrução prática. Quando você está com raiva de alguém, sua mente está presa em um ciclo de aversão. Praticar metta é desejar ativamente que essa pessoa esteja bem, feliz e livre do sofrimento. Isso parece impossível? Comece pequeno. Você não começa com a pessoa que mais o magoou. Você começa consigo mesmo. Quando você estiver com raiva, direcione a bondade amorosa para si mesmo. Eu estou sofrendo agora. Que eu possa ter paz. Que eu possa me libertar dessa dor. Ao fazer isso, você acalma seu próprio sistema nervoso. Você se dá a compaixão que estava buscando externamente através da raiva. Dominar o fogo interno não é sobre se tornar um robô sem emoções. É sobre se tornar um alquimista emocional. É sobre aprender a pegar a energia bruta e destrutiva da raiva e, através da sabedoria da atenção plena e da compaixão, transformá-la em clareza, força e paz. No próximo capítulo, vamos olhar para o outro lado da moeda, a nossa busca incessante pelo prazer e como o desapego nos liberta dela. Capítulo 6. A armadilha dourada, desapego vs indiferença. Nos capítulos anteriores, focamos muito em como lidar com experiências difíceis, a mente caótica, o sofrimento, a impermanência e a raiva. Aprendemos a usar a atenção plena para observar e dissolver o que é doloroso. Mas o que dizer das coisas boas da vida? O que dizer do prazer, do sucesso, do amor, da alegria? Aqui, entramos no território de um dos ensinamentos budistas mais profundos e frequentemente mais mal interpretados, o desapego. E nos deparamos com o que podemos chamar de armadilha dourada. Se o sofrimento, dukkha, surge da aversão, empurrar a dor, ele também surge, com igual ou maior intensidade, do apego, agarrar o prazer. A armadilha dourada é a nossa busca incessante por felicidade fora de nós mesmos. É a crença de que se ao menos eu conseguir aquilo, o emprego perfeito, o relacionamento ideal, mais dinheiro, o reconhecimento, então eu serei feliz. Essa busca nos coloca em uma esteira rolante, o que os budistas chamam de samsara, o ciclo de sofrimento. Nós corremos atrás do prazer. Quando o alcançamos, experimentamos uma felicidade momentânea. Mas, por causa de anicca, impermanência, o prazer inevitavelmente desaparece ou diminui. Aquele carro novo se torna apenas o carro. Aquele elogio é esquecido. A paixão inicial se acalma. E porque o prazer desapareceu, voltamos a nos sentir insatisfeitos, dukkha. Então, o que fazemos? Saímos correndo atrás da próxima coisa. Nós nos tornamos viciados em picos de prazer, e o resto da vida parece sem graça em comparação. Esta é a armadilha dourada. É dourada porque o que buscamos é atraente, mas é uma armadilha porque a própria busca garante nossa infelicidade. O antídoto do Buda para essa armadilha é o desapego. E é aqui que a confusão começa. Para a mente ocidental, desapego soa como frieza, indiferença, falta de paixão. Parece que o budismo está nos pedindo para nos tornarmos robôs apáticos que não se importam com nada nem com ninguém.
Isso é um erro fundamental. Indiferença é um estado de embotamento, de fechamento. É uma forma de aversão, um medo de se machucar. Eu não vou me importar, assim não sofro. Isso não é liberdade, é outra prisão. O verdadeiro desapego budista, Nekama, é exatamente o oposto. Não é não se importar, é não se agarrar. Desapego é a liberdade de experienciar plenamente a alegria, o amor e o sucesso, precisamente porque você não está aterrorizado com a ideia de perdê-los. É a compreensão de que você pode apreciar a beleza de uma flor sem precisar arrancá-la do jardim e guardá-la para si, onde ela inevitavelmente murchará. Vamos tornar isso prático. Imagine que você está se apaixonando. A reação baseada no apego, a mente símia, é: eu preciso que essa pessoa me ame de volta. Eu preciso que ela me complete. O que eu faria se ela me deixasse? O medo e a possessividade nascem instantaneamente. A alegria do amor é imediatamente contaminada pela ansiedade de perdê-lo. A reação baseada no desapego é: que coisa maravilhosa estar sentindo isso. Que presente é a presença dessa pessoa na minha vida agora. O desapego ama no presente. O apego ama no futuro: você será minha segurança, ou no passado, lembre-se do que você prometeu. O desapego permite que você ame de forma mais pura e generosa, porque não se trata de preencher um buraco em você, mas de celebrar a conexão. Imagine que você alcançou um grande sucesso profissional. O apego diz: agora eu sou alguém. Eu preciso manter isso. Eu preciso de mais. Sua identidade se funde com o sucesso. O medo de falhar agora se torna seu companheiro constante. O desapego diz: que maravilha! O trabalho duro valeu a pena. Eu aproveito este momento. Mas você sabe, em seu íntimo, que o sucesso não define quem você é. É algo que você experiencia, não algo que você é. Você pode aproveitar os frutos do sucesso sem ser escravizado por ele. O desapego, portanto, não é uma subtração da vida, é uma adição. Ele adiciona uma camada de paz e liberdade a todas as suas experiências. Como cultivamos isso? Da mesma forma que cultivamos todo o resto, com atenção plena, sati. Quando você notar um sentimento de alegria ou prazer, observe-o e aproveite-o. Sinta-o em seu corpo. Mas observe também a mente símia quando ela tentar entrar e dizer: como podemos fazer isso durar para sempre? Precisamos de mais. Observe essa voz do apego com a mesma curiosidade gentil que você observa a raiva. Ah, aí está o apego. Você não precisa lutar contra ele. Apenas vê-lo já enfraquece seu domínio. Você sorri para a mente símia, reconhecendo sua tentativa fútil de parar o rio de Anika, e gentilmente volta sua atenção para simplesmente aproveitar a experiência presente, enquanto ela dura. Dominar a mente é encontrar esse equilíbrio delicado. É o caminho do meio que o Buda tanto ensinou. Não é o ascetismo extremo, negar todo o prazer, nem o hedonismo, buscar todo o prazer. É o caminho da sabedoria, participar plenamente da dança da vida, rir, amar, criar, ter sucesso, mas fazê-lo com as mãos abertas. Quando você vive com as mãos abertas, pode receber os presentes da vida sem tentar agarrá-los, e pode deixá-los ir graciosamente quando for a hora. Essa é a liberdade da armadilha dourada. No próximo capítulo, vamos explorar como esses conceitos se aplicam não apenas a nós mesmos, mas a todos os seres, através da compaixão. Capítulo 7. O coração sem fronteiras, Karuna, a compaixão ativa. Até este ponto da nossa jornada, nosso foco tem sido largamente introspectivo. Temos trabalhado para dominar nossa própria mente, observando o caos interno, compreendendo o sofrimento, aceitando a impermanência, praticando a atenção plena e aprendendo a navegar pela raiva e pelo apego. Pode parecer um caminho muito solitário, um trabalho focado apenas no eu. Mas os ensinamentos budistas são como uma flor de lótus, começam na lama da auto-observação, mas florescem inevitavelmente para fora, em direção ao mundo. A paz interior, se for genuína, não pode ser uma ilha isolada. A verdadeira sabedoria, prajna, sempre dá à luz sua companheira inseparável, a compaixão, karuna. Karuna é a palavra em pali e sânscrito para compaixão.
Mas, assim como dukkha não é apenas sofrimento, karuna é muito mais do que a nossa definição ocidental de compaixão, que muitas vezes é simplesmente piedade ou sentir pena de alguém. Karuna, no budismo, é a resposta ativa da sabedoria ao sofrimento. É a vibração do coração que, ao testemunhar a dor, seja nossa ou a de outrem, deseja ativamente que essa dor seja aliviada. Não é um sentimento passivo, é um verbo. É a prontidão para agir. Por que a compaixão é tão essencial para dominar a mente? Por que a compaixão é o antídoto final para o eu ilusório? Capítulo 1. Lembre-se, a fonte do nosso sofrimento é a mente símia e o ego, que estão obcecados com o eu, mim, meu. Minhas preocupações, meus medos, meus desejos. Essa fixação no eu constrói muros entre nós e os outros. Vemos o mundo em termos de como ele nos afeta. A compaixão é a marreta que derruba esses muros. Quando você pratica a atenção plena e começa a observar sua própria mente, você vê em detalhes excruciantes como o apego, a raiva e o medo criam sofrimento para você. Você vê sua própria vulnerabilidade. A verdadeira prática de karuna começa quando você aplica essa compreensão aos outros. Você olha para a pessoa que gritou com você no trânsito. A reação da mente símia é raiva, que idiota! A reação da compaixão, nascida da sabedoria, é, assim como eu, essa pessoa também tem uma mente símia. Assim como eu, ela também sofre. Talvez ela esteja atrasada para uma emergência, talvez esteja com medo de perder o emprego, talvez esteja simplesmente perdida em sua própria tempestade de raiva, assim como eu estive tantas vezes. Assim como eu, ela também quer ser feliz e não sofrer. Você vê? A compaixão não desculpa o comportamento prejudicial, mas ela compreende a sua origem. Ela reconhece o dukkha universal. Reconhece que, por trás de cada ato de crueldade, ignorância ou raiva, existe um ser que está sofrendo. Este é um dos ensinamentos mais radicais do budismo, a interconexão. A ilusão do eu separado é apenas isso, uma ilusão. Nós não somos entidades isoladas. Somos parte de uma vasta rede de causas e condições. Seu bem-estar está intrinsecamente ligado ao meu, e o nosso ao de todos os seres. Como disse o mestre Zentishin Atan, nós intersomos. Quando você entende isso, a compaixão se torna a única resposta lógica à vida. E ela começa, crucialmente, consigo mesmo. Muitos de nós somos especialistas em compaixão pelos outros, mas tiranos cruéis conosco mesmos. Falhamos em algo e a voz interna diz, você é um fracasso. Você nunca aprende. Cometemos um erro e nos punimos com culpa e vergonha por dias. O budismo ensina que a autocompaixão não é um luxo, é o fundamento. Você não pode dar aos outros o que você não tem. Tentar ser compassivo com os outros enquanto se odeia por dentro é como tentar servir água de um copo vazio. A prática da autocompaixão é aplicar karuna ao seu próprio dukkha. É usar a atenção plena, capítulo 4, para notar sua dor interna e, em vez de julgá-la ou tentar consertá-la, você oferece a ela a gentileza que ofereceria a um bom amigo. Você coloca a mão no coração e diz, isso é difícil. Eu estou sofrendo. Que eu possa ser gentil comigo mesmo. Essa prática suaviza a armadura rígida do ego. E é desse lugar de autocompaixão que a compaixão genuína pelos outros pode fluir. Dominar a mente, portanto, não é um projeto egoísta para criar uma pequena bolha de paz pessoal. É o processo de limpar as janelas da nossa própria percepção para que possamos ver claramente a realidade. E a realidade é que todos estamos juntos nisso. Todos estamos lutando com nossas mentes símia. Todos estamos à mercê da impermanência. E todos queremos ser felizes. Quando a mente está dominada, ela não se torna vazia, ela se torna cheia. Cheia de clareza, cheia de paz, e acima de tudo, cheia de karuna. O coração, antes contraído pelo medo e pelo egoísmo, se expande. Ele se torna um coração sem fronteiras, capaz de abraçar o sofrimento do mundo sem ser esmagado por ele, porque agora ele tem a sabedoria para entender e a força para agir. A compaixão é a paz interior em ação.
No próximo capítulo, exploraremos sua prima irmã, meta, ou bondade amorosa, a prática proativa de cultivar a felicidade para nós e para os outros. Capítulo 8. O Jardim da Mente, meta, o cultivo da bondade amorosa. Se no último capítulo aprendemos sobre Karuna, compaixão, a resposta da sabedoria ao sofrimento que já existe, agora vamos aprender a plantar as sementes da felicidade antes mesmo que o sofrimento apareça. Vamos aprender a cultivar o jardim da nossa mente. Essa prática é chamada de meta. Meta é a palavra em Pali para bondade amorosa ou amorosidade. É um dos ensinamentos mais amados e centrais do budismo. Enquanto a atenção plena, sati, é a prática de observar o que está presente na mente, meta é a prática de cultivar ativamente qualidades positivas. É uma prática intencional de gerar sentimentos de benevolência, gentileza e calor, tanto para nós mesmos quanto para todos os seres. Por que isso é essencial para dominar a mente? Porque a nossa mente é governada por hábitos. A mente símia, deixada por conta própria, tem hábitos muito fortes: julgar, criticar, temer, ansiar, ressentir. Esses são os caminhos neurais que percorremos por décadas. Se você não gosta das ervas daninhas que crescem em seu jardim, não basta apenas arrancá-las, observá-las com atenção plena, você precisa ativamente plantar as flores que deseja ver crescer no lugar delas. Meta é o ato de plantar flores. É a prática de reconfigurar ativamente os hábitos mentais, trocando os padrões de reatividade e negatividade por padrões de gentileza e abertura. A prática tradicional de meta, ou meditação da bondade amorosa, é sistemática e brilhante. Ela não nos pede para pular direto para o amor universal, o que seria muito difícil. Ela nos pede para começar de forma gerenciável, em etapas. A primeira etapa, e para muitos a mais difícil, é direcionar meta a si mesmo. Lembre-se, você não pode servir de um copo vazio. A mente indomada, muitas vezes, é nossa maior inimiga, com sua constante autocrítica. A prática de meta começa por suavizar essa voz. Sentamos em silêncio e, em vez de focar na respiração, cultivamos uma intenção, repetindo frases como um desejo sincero do coração. Que eu esteja seguro. Que eu seja feliz. Que eu tenha saúde. Que eu viva com paz. No início, isso pode parecer mecânico ou até mesmo falso. A voz crítica pode surgir: você não merece ser feliz. A atenção plena, capítulo 4, nos ajuda aqui. Nós notamos essa voz crítica, julgamento, e, gentilmente, voltamos a plantar as sementes de meta. Não estamos tentando sentir algo imediatamente, estamos plantando a semente. A intenção é o que importa. A segunda etapa é direcionar meta a um benfeitor, alguém em sua vida que foi genuinamente gentil com você, um professor, um amigo, um mentor. Isso é fácil. O coração se abre naturalmente, assim como eu, que esta pessoa esteja segura. Que ela seja feliz. Que ela tenha saúde. Que ela viva com paz. A terceira etapa é expandir para um amigo querido. Depois, para uma pessoa neutra, alguém que você vê no seu dia a dia, mas sobre quem não tem sentimentos fortes, como o caixa do supermercado ou o motorista do ônibus. Aqui, começamos a derrubar as barreiras da indiferença. A quarta etapa é o grande desafio: direcionar meta a uma pessoa difícil. Alguém com quem você tem um conflito, alguém que o magoou. Este é o trabalho de alquimia avançado. O budismo não pede que você esqueça o mal que foi feito ou finja que o comportamento foi aceitável. Ele pede que você reconheça algo mais profundo, que esta pessoa também está sofrendo. Que seus atos prejudiciais vêm de sua própria mente símia, de seu próprio dukkha. Você deseja a ela o bem, não por ela, mas por você. Você faz isso para libertar seu próprio coração do veneno do ressentimento. Como disse o Buda, aferrar-se à raiva é como agarrar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém, é você quem se queima. A prática de meta pela pessoa difícil é o ato de soltar o carvão em brasa. Finalmente, na quinta etapa, você expande meta para todos os seres, sem exceção. Para todos em sua cidade, em seu país, em todo o mundo. Para os animais, para os felizes e para os infelizes. Que todos os seres,
em toda parte, sejam felizes e livres do sofrimento. O que essa prática faz conosco ao longo do tempo? Ela transforma a química da nossa mente. O padrão habitual de julgamento e separação começa a se dissolver. Quando você encontra alguém, em vez da reação automática da mente símia, ele é uma ameaça? Ele é útil para mim, um novo hábito surge, uma abertura silenciosa, um desejo de bem-estar. Meta se torna o nosso novo piloto automático. Dominar a mente, portanto, não é apenas sobre disciplina e observação fria, é sobre calor e cultivo. É sobre se tornar seu próprio melhor amigo. Quando você enche seu jardim mental com as flores da bondade amorosa, as ervas daninhas da raiva, do medo e do ciúme simplesmente não encontram espaço ou luz solar para crescer. A paz interior não é um estado de vazio. É um estado de plenitude, uma plenitude de meta e karuna. No próximo capítulo, vamos explorar a consequência natural de uma mente assim, a fala correta e a ação correta. Como essa paz interna se traduz em como vivemos nossas vidas no mundo. Capítulo 9. O caminho do meio em ação, a vida diária como prática. Nosso treinamento até agora tem sido profundo, mas largamente interno. Cultivamos o observador silencioso, sati, aprendemos a dissolver a raiva, karuna, a nos desapegarmos do prazer, nekama, e a cultivar ativamente a bondade, meta. Mas qual é o propósito de tudo isso? É apenas para que possamos nos sentar em uma almofada e sentir paz enquanto o mundo lá fora queima? Absolutamente não. A paz interior cultivada na meditação não é um fim em si mesma, é o campo de treinamento. O verdadeiro teste, e o verdadeiro propósito, é como levamos essa mente dominada para nossas vidas diárias. O budismo não é uma fuga da vida, é um mergulho profundo nela. É aqui que entramos no que o Buda chamou de caminho do meio. É o caminho que evita os dois extremos, o extremo da busca hedonista pelo prazer, que vimos ser a armadilha dourada, e o extremo da automortificação ou negação da vida. O caminho do meio é um caminho de sabedoria prática e ele é encapsulado no nobre caminho óctuplo. Não precisamos dissecar todos os 8 passos agora, mas eles se dividem em 3 grandes áreas: sabedoria, que já cobrimos ao entender dukkha e anicca, concentração mental, que praticamos com sati metta, e a terceira área, que é o nosso foco agora, sila, ou conduta ética. Sila é a prova de que dominamos nossa mente. É a ponte entre nossa paz interna e nossas ações externas. Uma mente verdadeiramente em paz não consegue, por sua própria natureza, causar dano. A compaixão, karuna, e a bondade, metta, que cultivamos internamente precisam se manifestar em como falamos, como agimos e como ganhamos a vida. Vamos focar em 3 partes desse caminho prático: ação correta, fala correta e meio de vida correto. Primeiro, a fala correta, samavaka. Este é, talvez, o campo de prática mais desafiador do nosso dia a dia. A mente símia adora falar. Ela fala para se defender, para se vangloriar, para culpar, para julgar e, muitas vezes, apenas para preencher o silêncio com ruído. A maior parte do nosso sofrimento nos relacionamentos vem de uma fala indomada. A prática da fala correta é a atenção plena aplicada à nossa voz. Antes de falar, uma mente treinada se pergunta: isso é verdade? Pare de mentir, de exagerar, de distorcer. Isso é gentil? Se for verdade, mas for cruel e desnecessário, por que dizer? Isso elimina a fofoca, a difamação e a fala áspera. Isso é útil? Isso ajuda, ou apenas cria mais ruído e confusão? É o momento certo? Mesmo uma verdade gentil e útil, dita no momento errado, pode ser prejudicial. Imagine um mundo onde cada pessoa praticasse isso por apenas um dia. Imagine a paz. A fofoca no escritório desapareceria. As brigas familiares baseadas em palavras ditas com raiva, capítulo 5, não começariam. A fala correta não é sobre ser falsamente bonzinho, é sobre entender que nossas palavras têm um poder imenso, karma, para criar sofrimento ou para curar. Uma mente dominada escolhe curar. Segundo, a ação correta, samakamanta. Isso é ainda mais fundamental. É a expressão física da nossa mente. O princípio básico aqui é a ima, ou não prejudicar.
Os preceitos budistas clássicos são abster-se de matar, de roubar e de ter má conduta sexual. Mas vamos além do óbvio. Não prejudicar é um princípio ativo. Não se trata apenas de não fazer o mal, trata-se de ativamente fazer o bem. Significa que, quando você age, sua ação vem de um lugar de clareza e compaixão, e não de um lugar de apego, ganho egoísta ou aversão, raiva. Quando você pratica a ação correta, você se torna consciente do impacto de suas escolhas. A forma como você dirige, a forma como consome, a forma como trata o garçom. A mente indomada é egoísta, ela age por impulso. Eu quero isso, eu pego. Roubar, em um sentido amplo, pode ser pegar o crédito pelo trabalho de alguém. Estou com raiva, eu bato. A mente dominada, cheia de karuna, vê a interconexão, capítulo 7. Ela entende que prejudicar o outro é, em última análise, prejudicar a si mesmo, pois ambos somos parte do mesmo tecido da realidade. Terceiro, o meio de vida correto, Samajiva. Este é o ensinamento que leva o budismo diretamente para o nosso escritório, nossa fábrica, nossa loja. O Buda foi incrivelmente pragmático. Ele entendeu que passamos a maior parte do nosso dia de vigília trabalhando. Se o nosso trabalho é dedicado a causar sofrimento, como podemos esperar encontrar paz interior? Meio de vida correto significa ganhar a vida de uma forma que não cause dano a si mesmo ou aos outros. Os textos clássicos mencionam evitar comércio de armas, de venenos, de escravos, de intoxicantes ou de animais para abate. No mundo moderno, isso se expande. Nosso trabalho está explorando pessoas? Estamos destruindo o meio ambiente? Estamos vendendo produtos que viciam ou enganam? Isso não significa que todos devam largar o emprego e se tornar monges. Significa trazer a consciência para o nosso trabalho. Significa fazer o nosso trabalho, qualquer que seja, com integridade, com atenção plena, com a intenção de servir em vez de apenas ganhar. Você pode ser um faxineiro com um meio de vida correto, criando um espaço de ordem e paz para os outros. E você pode ser um CEO de uma empresa que pratica o oposto, explorando seus funcionários. O título não importa, a intenção e o impacto, sim. Viver o caminho do meio é a verdadeira maestria. É onde a borracha encontra a estrada. Não é mais uma teoria. É a prova viva de que a mente foi dominada. A paz não é algo que você sente apenas na meditação, é algo que você é no mundo. No nosso último capítulo, exploraremos o resultado final de tudo isso, a verdadeira liberdade da mente. Capítulo 10, a liberdade de ser, Nirvana no aqui e agora. Começamos esta jornada de 10 capítulos com uma pergunta simples: como dominar a mente e encontrar a paz interior? Embarcamos em uma exploração profunda, usando a sabedoria de 2500 anos dos ensinamentos budistas como nosso guia. Nós olhamos no espelho turvo da mente símia e desmascaramos a ilusão do eu. Capítulo 1. Investigamos a anatomia do nosso sofrimento, dukkha, descobrindo que ele nasce do nosso apego e avidez. Tanha, capítulo 2. Vimos que o terreno da nossa existência é o rio inconstante da impermanência, anicca, e que nossa luta contra essa corrente é a fonte de nossa dor. Capítulo 3. Então, encontramos nossas ferramentas. Aprendemos a cultivar o observador silencioso através da atenção plena, sati, criando uma lacuna de liberdade entre o estímulo e a resposta. Capítulo 4. Usamos essa ferramenta para domar o fogo destrutivo da raiva, entendendo que ela é uma máscara para a dor e o medo. Capítulo 5. Examinamos a armadilha dourada do prazer, aprendendo a diferença crucial entre o desapego libertador e a indiferença fria. Capítulo 6. A partir daí, nosso coração começou a se abrir. Expandimos nossa prática para além de nós mesmos, explorando a compaixão ativa, karuna, como um antídoto para a ilusão da separação. Capítulo 7. Aprendemos a não apenas observar nossa mente, mas a cultivar ativamente um jardim de bondade amorosa, meta, mudando nossos hábitos neurais da negatividade para o calor. Capítulo 8. E, finalmente, trouxemos tudo isso para o mundo, vendo como a paz interna se traduz em ação correta e fala correta no nosso dia a dia. Sila, capítulo 9. E agora, aqui estamos. O que resta? Qual é o resultado final de dominar a mente?
A resposta, na tradição budista, é uma palavra que é tão famosa quanto mal compreendida, Nirvana ou Nibbana em Pali. Quando ouvimos Nirvana, nossa mente ocidental pode pular para imagens de um céu nublado, um estado de aniquilação ou um paraíso etéreo alcançado após a morte. Mas o Buda foi radicalmente claro. O Nirvana não é um lugar para onde vamos, é uma experiência disponível a qualquer ser humano, aqui e agora. A palavra Nirvana se traduz literalmente como extinguir ou apagar. Mas o que é extinto? Não é você. Não é a sua personalidade ou sua alegria de viver. O que é extinto são os 3 venenos que diagnosticamos no início. O que se apaga é o fogo do apego, o fogo da aversão, raiva, e o fogo da ignorância, a ilusão do eu. O Nirvana é o que resta quando esses fogos se extinguem. E o que resta? Resta a paz. Não uma paz frágil que depende de as coisas saírem como queremos, mas uma paz profunda, inabalável, que vem de não lutar mais contra a realidade. É a paz de abraçar plenamente a Nika, impermanência, sabendo que, como tudo muda, não há nada sólido para se agarrar, e essa é a maior das liberdades. O Nirvana é clareza. É ver o mundo não através do filtro distorcido do eu, mim, meu, mas vê-lo exatamente como ele é. É ver a interconexão de todas as coisas, capítulo 7, de forma tão vívida que a compaixão, karuna, não é algo que você pratica, é algo que você é. O Nirvana é a liberdade de ser. É o fim da guerra interna. É o fim da escravidão à mente símia. A mente não desaparece. Os pensamentos ainda surgem, as emoções ainda vêm e vão. Mas eles não o possuem mais. Você não é mais o escravo que reage a cada impulso. Você se tornou o céu vasto e aberto que permite que as nuvens, pensamentos, emoções, sensações, passem, sem ser perturbado por elas. Dominar a mente não significa que você nunca mais sentirá tristeza, ou que nunca mais sentirá raiva. Você é humano. A diferença é que você muda seu relacionamento com essas experiências. Quando a tristeza surgir, você não adicionará a segunda flecha do sofrimento, porque eu odeio me sentir assim. Você a encontrará com sati, atenção plena, e karuna, compaixão. Você a permitirá, a honrará e a deixará ir quando for a hora. A paz interior que buscamos não é um destino final. Não há um dia em que você acordará e dirá, consegui. Dominei minha mente para sempre. Por quê? Porque a vida é anica, é um processo, não um estado fixo. A paz interior é uma prática diária. É um caminho, não um destino. É o caminho de lembrar de acordar, momento a momento. É o caminho de escolher o observador silencioso em vez do piloto automático. É o caminho de cultivar a gentileza, meta, em vez do julgamento. É o caminho de viver com as mãos abertas, em vez de punhos cerrados. A liberdade que o budismo oferece não é uma liberdade das circunstâncias da vida. É uma liberdade dentro das circunstâncias da vida. Você pode estar no meio de um engarrafamento, de uma crise financeira ou de um problema de saúde, e ainda assim ter acesso a um lugar de paz profunda e inabalável dentro de si. Essa paz é a sua verdadeira natureza. Não é algo que você precisa construir, é algo que você precisa descobrir. Ela sempre esteve aí, enterrada sob as camadas de hábitos, medos e ilusões que chamamos de eu. Dominar a mente é simplesmente o ato de desenterrar o que já é seu. Nossa jornada de 10 capítulos chega ao fim, mas a sua verdadeira jornada está apenas começando. O conhecimento que compartilhamos aqui não tem poder se permanecer apenas como palavras. O poder está na sua prática. Você tem agora o mapa, o diagnóstico e as ferramentas. Você tem a sabedoria da atenção plena, o bálsamo da compaixão e a força transformadora da bondade amorosa. O único passo que falta é o seu. Se esta jornada de 10 capítulos ressoou com você, se você sentiu um vislumbre da paz que é possível, peço uma última coisa em troca. Deixe o seu like neste vídeo. Não como um gesto automático, mas como um ato de intenção. Um like para selar seu compromisso de praticar, de ser mais gentil consigo mesmo e com os outros. Seu like e seu comentário nos dizem que este trabalho importa e nos ajuda a alcançar mais mentes que estão prontas para despertar.
E se você ainda não faz parte desta comunidade, clique no botão inscrever-se agora mesmo. A jornada é longa, e é melhor fazê-la juntos. Temos muito mais a compartilhar. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia a esta prática. Que você possa levar esses ensinamentos para o seu coração. Que você possa dominar sua mente, não pela força, mas pela sabedoria. E que você possa encontrar a paz interior profunda que é o seu direito de nascença. Que você esteja seguro. Que você seja feliz. Que você tenha paz.